Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Estamos no último vídeo da nossa série Ouvidos para Ouvir. Hoje nós vamos falar sobre a última carta da última igreja, a igreja de Laodiceia. Vamos para a Bíblia? Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Entenda, ele fala que vai vomitar, ele ainda não vomitou. Entenda que ele está com ânsias de vômito. Vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, isso aqui é muito interessante, irmãos. O verso 17 é muito interessante, porque essa igreja de Laodiceia, que é uma igreja que não é fria, é uma igreja que não é crente, é uma igreja que é morna, é uma igreja mediana, é uma igreja que não está aprovada. Essa igreja que está sendo repreendida por Deus, a ponto de Deus quase vomitar essa igreja da sua boca, essa igreja está dizendo assim: como dizes? Como dizes quem? Como dizes a igreja. Ela diz assim: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia diz que está rica, que está enriquecida e que não tem falta de nada. Alguns teólogos hoje, contemporâneos, dizem que essa igreja faz parte da nossa igreja atual. Hoje, nós somos essa igreja de Laodiceia segundo a visão de alguns teólogos e que em partes eu concordo. Hoje não falta dinheiro para muitas igrejas. Hoje nós temos templos bonitos e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em um pastor promover conforto para os seus membros. Não tem nada de errado nisso hoje. Amém? Só que eu vejo aqui uma igreja que está morna dizendo para ela mesma ou dizendo para Deus que ela está rica. Ela está morna, ela está diante de Deus reprovada, mas ela está achando que está tudo bem, porque ela está baseando o seu está tudo bem nas riquezas que ela tem. Não coloque a segurança da tua vida no dinheiro que você tem, meu irmão. Não coloque a segurança da tua vida nas posses, nos recursos que você tem, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Mas essa igreja está dizendo: eu sou rica, estou enriquecida e não tenho falta de nada. Aí o que Deus fala para essa igreja é totalmente ao contrário. Deus diz para essa igreja: e não sabes, entre parênteses, é Deus dizendo, ele diz assim: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quer dizer, enquanto essa igreja, para ela, está dizendo que está tudo bem, para Deus ela está dizendo que ela não está rica, ao contrário, ela está pobre, ela está cega, ela é uma desgraçada e ela ainda está nu. Eu poderia entrar no contexto bíblico da cidade de Laodiceia, mas não vou entrar, porque senão eu vou tomar muito tempo e a ideia é só um devocional, a ideia é só uma palavra breve, daquilo que o Espírito Santo está falando para cada igreja. E continuando aqui no texto, Deus dá um conselho para essa igreja. Deus, em todas as igrejas, ele sempre falou coisas boas e ele sempre falou coisas que essas igrejas deveriam melhorar. Só que ele, além de apontar ao erro, ele dá o caminho para essas igrejas melhorarem nas suas atitudes. E aqui na igreja de Laodiceia não é diferente. Aqui o próprio Deus menciona o erro, menciona onde essa igreja precisa melhorar e dá dica naquilo que ela deve fazer. Isso me faz lembrar lá em Deuteronômio capítulo 30, onde Deus fala para os judeus, ou os hebreus recém-tirados do Egito e antes de chegar em Canaã, Deuteronômio está ali em um intervalo de 30 dias aproximadamente até o povo entrar em Canaã. A Bíblia diz que Deus fala lá em Deuteronômio, Deus fala assim: eis que diante de ti eu coloco a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e para que seja abençoado. Aqui, nessas cartas, eu vejo essa mesma tônica, eu vejo essa mesma premissa de Deus ao repreender e dizer o caminho certo em que ela deve seguir. E ele dá um conselho para essa igreja e diz:
Aconselho-te que de mim, não de você, de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Ele dá 3 orientações. Primeiro, comprar ouro, um ouro provado no fogo, um ouro que suporta altas temperaturas, um ouro que suporta a pressão. Segundo, ele fala para essa igreja comprar vestes brancas. A gente já falou na outra carta, na carta da igreja de Sardes, né, que é uma igreja, né, que poucos lá nessa igreja são dignos de andar de branco. Aos cristãos na igreja de Laodiceia, né, aos crentes na igreja de Laodiceia, Deus fala, comprar ouro, comprar vestes brancas. Vestes brancas é a noiva que utiliza vestes brancas. E ele fala para que você compre colírio para que vejas. Quer dizer, a visão deles não estava alinhada com a visão do céu. Amém? Então hoje eu poderia falar sobre ouro, eu poderia falar sobre as vestes brancas, mas nesse finalzinho daqui da carta, dessa recomendação daquilo que o Espírito Santo diz para a igreja de Laodiceia, eu quero falar sobre a nossa visão, né? Alinhe a tua visão com a visão de Deus. Não seja guiado por aquilo que você está vendo. Não seja guiado pelas limitações que hoje você vê dentro da sua casa. Não seja guiado por todas as limitações que nós estamos vivendo hoje na quarentena. E entenda que Deus há diante de nós, assim como Ele prometeu para a igreja de Filadélfia, que ele iria colocar uma porta adiante da igreja. Entenda que Deus quer que você unja os teus olhos com colírio, para que você possa ver aquilo que Deus quer. Receba o colírio de Deus nessa quarentena. Receba Deus tocando nos teus olhos, assim como Deus tocou na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo, né, ainda Saulo, né, recém-convertido para o cristianismo, recém-convertido a Jesus, quando ele entra na cidade de Damasco, a Bíblia diz que Ananias vai ao seu encontro, Ananias ora pelo apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que lá caem do apóstolo Paulo, caem dos olhos dele como que escamas. Quer dizer, o apóstolo Paulo, que era um fariseu convicto, que era alguém que achava que conhecia Jesus, ele ainda não conhecia Jesus na essência. Amém? Então esse mesmo colírio que Deus dá a dica para os crentes em Laodiceia, eu dou essa dica para você. Aconselho-te que você compre colírio com Deus. Compre colírio para você ver aquilo que Deus quer que você veja. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos terminando aqui a nossa série Quem tem ouvidos, ouça, ou ouvidos para ouvir. Ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele está interessado em falar ao teu coração. Amém? Deus te abençoe.